Muito bem, vamos lá. Ó, o poder das novelas da Globo. O camarada do Aprofundo foi lá no Genética, bora ver isso. Poder das novelas da Globo, né? Uhum. Pô, a Globo reinou, né? Reinou. Porque o Boni entendeu, né, cara? O Boni entendeu uma coisa que fez toda a diferença, que é a novela, ela é uma companhia. Ou era, né? Era uma... E, ó, isso aqui, ó, cara, sempre quando eu estudo, eu vejo reportagens sobre como esse Boni, o pai do Boninho, ele sacou de umas paradas naquela época que fizeram a Globo ser tão grande como ela é, eu tenho que tirar o chapéu. Essa compreensão de que a novela, mais do que qualquer coisa, também é companhia, é uma parada importante, né, mano? Ó, e reinou e ainda reina, né? Ó, não existe competidor pra Globoplay até hoje. Acredito, cara, é diferente, cara. A novela é o jeito brasileiro de se comunicar. Eles sempre tiveram essa manha de retratar o jeito brasileiro de se comunicar. uma companhia pra pessoa que tava ali. Então, eles comentavam no almoço de família, comentavam na janta. E a novela, cara, ela passava todo dia e ela ia evoluindo com o que as pessoas achavam, entendeu? Então as pessoas gostavam mais daquele personagem tomava mais corpo, sabe? Pô, isso aí é uma parada que eles faziam mesmo, né, cara? Esse lance de fazer pesquisa. Rola até com série americana também, né? Esse lance de fazendo pesquisa da recepção do público, né? Cara, o último capítulo de uma novela Não, era um era um fenômeno. evento na tua casa, mano. Mano, eu não posso perder, tá ligado? Alguém falava assim, não, mas reprisa no sábado, lembra disso? Mas não tem graça, Então, tipo né? assim, era um evento, cara. Todo Não, mundo parava pra assistir. Porque no sábado todo mundo já tinha falado. Sim, você já ia ler em tudo. Tu já tinha tomado falar. spoiler no ponto de ônibus. Isso, aham. Você já ia ouvir alguém conversando. Então era um evento, o último capítulo. O povo não quer viver só de dorama e série americana. A brasilidade gera mais identificação. Justamente. Assim, a gente vê tudo, mas é lógico que quando a gente vê uma novela que tem os elementos que são da nossa cultura, não é isso? A gente vai ter uma identificação melhor, pô. A gente vai olhar e falar, pô, isso aqui, ó, né, é o nosso país, pô. Não tem como a gente negar isso. De uma novela, cara. E eu acho engraçado porque, assim, óbvio que a gente lembra de Éramos Seis, Pantanal, Escravizaura, que mais? De algumas outras novelas que eram de outras emissoras, Uhum. mas acho que Os nem... Mutantes. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mutante pica, tá? Os Mutante, eu vou falar pra você, Mutante importantíssimo pra formação de gosto de... Meu próximo vídeo do canal. De ficção científica de uma galera aí, ó. O bastião da ficção científica brasileira por muito tempo. Exatamente. Mas quase nenhum canal conseguiu reproduzir o que a Globo fazia, né? Ah, mas eu sei por quê. Eu sei por quê. Atenção, eu sei por quê. Breaking News, CNN. Porque a Globo fez uma parada ao longo dos anos que esses caras não se ligam, que é formação técnica de profissional. Os caras acham que é só ter o super ator que vai resolver. Não é. Os caras acham que é só ter o super escritor que vai resolver. Não é. Tu tem que ter o bom ator, tu tem que ter o bom escritor, tu tem que ter a boa iluminação, tu tem que ter a boa edição, tu tem que ter a boa sonoplastia. Essas coisas em conjunto que faz acontecer. Eu lembro que a Record, uma época, ela criou a sua própria Malhação, que era a novelinha que passava no final do dia, que eu chamava de Malhação da Record. Eu não lembro o nome até hoje. Que inclusive de lá saiu a famosa atriz fulana... Como é que é o nome dela? Alguma coisa Horta. Como é que é o nome dela? Fulana Horta? Atriz. Deixa eu dar um Google aqui, ó. Atriz Horta. Como é que é? Andréa Horta, essa aqui, ó. Ela saiu dessa novelinha da Record. Por quê? Porque ela era boa. Mas qual era o probleminha? É Andréa Horta o nome dela. Mas qual é o probleminha da novelinha da Record? A novelinha da Record não tinha trilha sonora, bicho. Eu lembro que eu assistia, tinha aquelas cenas cômicas, né? Que eu ficava encabulado, eu falava, mano, tá faltando uma trilha aqui, não tem uma trilha sonora. E não tinha. Então, assim, é uma conjectura de coisas. Com certeza, né, cara? E por muito... Era Alta Estação o nome? Será que era esse o nome? Pô, agora tu falou, peraí, vamos procurar aqui. Alta Estação, telenovela da Record. Ei, vamos ver, pelo elenco eu sei. Elenco. Era isso aí mesmo. Que eu tinha esse cara bem aqui, ó. Tinha esse cara. Pô, tinha essa mina aqui também, pô. Que eu achava ela uma boa atriz, pô. A ruivazinha, mano. Caraca, ó, caramba, que parada. Eram os bons atores dessa novelinha, ó. Essa aqui, esse cara aqui e a Andréa Horta. Eles eram bons atores, mano. Bons atores, assim. Caraca, que doideira. Essa, pô, era boazinha, né, pô? Aqui apareceu como Malhação da Record. Muitas coisas, né, cara? O orçamento. A Globo se tornou o número 1, né, cara? Então ela tinha um aval, e ela tinha um elenco, e ela tinha tudo que precisava pra você fazer algo de qualidade, entende? Então, eu acho que
ali no começo dos anos 2000 gerou essa equipe que se formou ali na Globo, assim, sabe? De roteiristas, de atores, de autores de novela, né, cara? Que eram sensacionais, né? E tem uma coisa que a gente não pode ignorar, né? Lá na Rhodes e atriz de filmes sexuais, não. Agora eu não sei, tô por fora. Que a Globo fazia uma parada que é de tirar o chapéu. Isso aqui é compreensão de negócio, tá, gente? É o seguinte, ó. O que ator quer? Ator quer trabalhar, fazer novela, viver da fama e ficar de boa. Então o que a Globo fazia? Ela pagava um bom salário pra esses caras, fechava um contrato, tipo assim, ó. E como é que era os contratos? Os caras que era fixo, né? Tipo, Vera Fischer. Eu lembro que a Vera Fischer, uma época, saiu uma notícia dela falando que ela ganhava 70 mil reais de salário da Globo. Na geladeira, tá? Na geladeira. O compromisso dela era fazer uma novela por ano. Então, olha só. Eu vou pagar um salário foda pra esses caras. Fixo aqui, né? E tal, um contratinho. Esse cara vai fazer 2 novelas por ano por aí. Depois ele tem férias, ou seja, ele viaja, ele relaxa. E é isso, mano. Isso eles foram espertos, cara. Naquela época, ainda mais, né? Vou dar um contrato fixo pra você. Você vai lá, faz a novela, viaja. Só que é exclusividade com a gente aqui. Então tinha uma expertise nesse rolê de negócio, né? Conversavam muito sobre tudo que estava acontecendo. Então, resumindo, né? A Globo fez trabalho de base. Ela dominou porque eu acho que de novela, cara, provavelmente a Globo é a maior expert do mundo em novela, velho. Tem a Televisa, hein? Eu não sei se a Televisa é gigante, cara. Eu tenho, né? A gente... isso é mérito também do Silvio Santos, né? A gente assistiu a Usurpadora, a Maria do Bairro, o Chaves, né, cara? Pô, que não tem também... Vai sair vídeo no canal também, porque tem muita coisa pra falar sobre Chaves. Mas eu acho que a Globo tá em cima, cara. Porque eu acho que tá, cara. Porque a constância, a qualidade e eu acho que o sucesso internacional que ela conseguiu... Cara, a Avenida Brasil foi uma coisa louca, né, cara? Foi a última grande coisa. Foi a última coisa louca, né? Porque ela teve esse sentimento, tipo, vai passar o último capítulo de Avenida Brasil. Não só no Brasil, né, cara? Em outros lugares, né, cara? E eu recomendo que assistam novelas da Globo dubladas em outros idiomas. Que isso é muito legal, sabe? Porque a gente tá acostumado ao contrário, né? Eu lembro quando eu morei em Londres, a surpresa que eu tive uma hora que eu virei tava mudando um canal assim, e aí achei o Globo, uma novela. E eu fiquei tipo, oi, você dá até um... Acho que era não sei se era o Clone... Acho que era o Clone, assim, deu olhar e falei... Que ano que foi que você morou lá? Eu morei em 2007 pra 2008, morei. Tá, 2008. Deu olhar e falar, ué, que tá passando o Globo? Sabe você dá um... E eu, pô, não, óbvio, o Globo é gigante. Claro, né? Globo Internacional, né? Mas porra, cara, fala de novela, era muito doido. É que é outra coisa que você não viveu, mas era isso daí, pô, o Leozinho ali também é prova, seu pai vai ser prova disso. Era um fenômeno cultural, tio. Novela não era tipo o bagulho que você vê na TV. Saca? Novela a gente vê, Round 6 é legal. Mas beleza, Round 6 você vê tal. Alguns meses depois tinha uns bonequinhos, coisinha e tal. De Caminho das Índias, ditava tipo o próprio Clone. Claro. Ditava moda. Ditava comida. Um abraço pra todos os Barruan que estão... Exatamente, aí, ó. A diferença pra Televisa é que elas entregavam 100% de entretenimento. E a Globo direcionava e criava pautas de discussão na sociedade. Porra, isso aqui é verdade, mano. De meter esses ditados populares de novela, gíria, isso realmente, ó. Pô, nunca esquecido. Não é brinquedo não, né? Stop salgadinho, porra. De novo, a Indomada, né? Com o famoso inglês com nordestino, né? Ué, isso aqui também é mérito da Globo, mano. Porra, lembra? Era um fenômeno assim, tu colava, estreava uma novela, menos de um mês depois, tu colava no 25 de março, era o corte de cabelo da protagonista, era os acessórios da protagonista, era o... Trilha sonora, né? Trilha sonora muito, né, cara? Pô, é nacional e internacional. A galera aprendeu a cantar música indiana, velho. Por causa da novela. Não, era muito louco. No próprio canal do Júlio Hétero, que teve aqui, foi um episódio muito bom. Quê? O nome do canal, Júlio Hétero. Tem muito esse fenômeno que, assim, você estar na trilha de uma novela... Pô, Charlie Brown Jr. estar em Malhação... Mano, é a maior divulgação que o Charlie Brown Jr. poderia ter tido na vida deles, assim. E, inclusive, cara... As trilhas da Malhação demorava muito tempo, né? Porque, ó, foi muitos anos com o Lulu Santos e depois muitos anos com o Charlie Brown, né? Eu tinha o anel da Jade. Olha lá. A Globo pautava o debate público. Eu lembro quando teve o primeiro beijo gay na Globo. Não foi o primeiro beijo gay da TV. Verdade. Você pode ganhar 500 MMB, mas se ser tocado todo dia no horário nobre, na novela mais assistida pelo público adolescente na Globo, era o ganha-pão pra você podia aposentar ali, né?
Era uma loucura. Tinha um poder comercial a novela, que eu achava muito doido, cara. Total, muito, né, cara? De ditar tudo, né? Moda, como você falou, ditar comportamento, né, cara? Demais, assim. E também de a gente entender coisas que a gente não via, sabe? Então, por exemplo, eu sei que hoje em dia é estranho a gente ver, tipo, o Tony Ramos se passando por indiano. Isso é estranho, né? Eu acho que a gente aprendeu que, tipo, com tudo que a gente viu hoje, que isso talvez seja meio, né? Não sei. É uma outra discussão, né? Mas talvez seja estranho. O Ebert não aprovaria. O Ebert é o nosso censor interno aqui. Quem faz faz a nossa aprovação do que vai e do que não vai. Então, tipo, é estranho você ver o Tony Ramos de indiano, né, cara? Mas a gente aprendeu várias coisas sobre a cultura indiana, a gente não fazia ideia. E a gente... eu acho que muita gente não ia atrás de entender isso se não fosse a novela, né, cara? Então tem várias outras coisas que a gente aprendeu com as novelas e tal. E eu acho que é muito difícil voltar a isso, né? Eu acho que com a última novela que eu acho que teve um impacto semelhante, mas ainda muito abaixo, foi o remake de Pantanal, né, cara? Bem abaixo, né? Bem do abaixo. Que era do que foi a Avenida Brasil, não tem não tem como. comparação. Não tem mas como. a Avenida Brasil também foi 2012, né? Temos que dar esse... Foi 2012, não foi a Avenida Brasil? Temos que dar esse desconto, né? Mas a Pantanal foi boa. O Cramunhão era maneiro. Tá vendo? A gente gosta dessas novelas que tem um toque mítico. E é louco que você vê, o que eu achava da novela que era muito doido, assim, era como era botava um assunto no centro das conversas, assim. Pô, explode coração com coisa de sequestro de criança. Claro, laço de família, né, com câncer lá. Com câncer, aquilo ali virava pauta por meses, Sim. assim. Era pauta sequestrada de tudo quanto é ponta, né? Pô, o Rei do Gado. Rei do Gado marcou. Não esqueço disso nunca. Quando o Tony Ramos estava na floresta, porque o avião dele cai na floresta, né? Que aí ele tava assim, morrendo de fome. Que aí ele mete a mão no bolso e tá cheio de cédulas de dinheiro e ele tá com fome, porque aqui ele não pode comprar nada. Rei do Gado, pô. Marcou. Fez o Brasil entender o que era o MST, cara. Era uma coisa que não... Tu entende que você tinha numa novela da Globo uma parada que falava sobre algo acontecendo no interior do Brasil e pouca gente falava a respeito nas grandes capitais. Assim. Então, vamos olhar porque tá acontecendo no agro, sabe? América, sobre ir morar fora. sobre o perrengue que é, né, cara? Sim. Eu acho que todo mundo lembra da... América eu não assisti, mas, como é uma novela que fez sucesso, eu fiquei, obviamente, por dentro do Boi Bandido. Você lembra do Boi Bandido? Quando eu descobri que o Boi Bandido existia e que ele era aquilo ali mesmo, eu fiquei chocado. O Boi Bandido, porque os caras faziam rodeio, né, no boi. E qual era o lance do Boi Bandido? É que ele saltava muito, ele era muito brabo, os caras subiam em cima dele e saltava muito. Só que, depois que ele dava uns 4, 5 saltos, o cara não caía, ele se jogava. Loucura, ele simplesmente... Foda-se então, não vai sair das minhas costas não, vou me jogar no chão. Ó, acho que inclusive ele já foi de F, o Boi Bandido. Cara, eu fiquei chocado quando eu vi isso, eu falei, caramba, que boi safado, mano. Daquela não, cena bandido. Que a polícia da imigração abre e tá a sol, né, cara, dentro do porta-luva do carro, assim, né, cara, tentando passar da fronteira do México para os Estados Unidos, né. E é uma coisa que agora eu vejo que a Globo não consegue mais repetir, né? E tá com uns remakes, né? Porque veio o Pantanal, agora tá com o Renascer. Mas aí os remakes são culpa da indústria como um todo. A indústria de entretenimento, ela está cansada. E como eles não querem dar tiro fora, eles simplesmente vão fazer remake. E aí, pô, vamos olhar pro cinema. O cinema é remake pra cacete, né? Então os caras olham e falam, mano, nós temos aqui esse negócio. O negócio é nosso. Fazer remake dessa porra, né? E tá tentando se apoiar nessa coisa antiga, mas eu sinto que mingou muito o poder da novela, né? Sim, e eu acho que eles ainda não usaram todo esse poder que eles têm, tá ligado? Porque a gente tem essa nostalgia muito forte e o remake já virou uma peça-chave pro sucesso de várias coisas, né, cara? Exato. Tem remake de jogo, remake de filme, remake de tudo. Eu acho que... Será que eles vão ter a coragem... Vocês acham, gente, que eles vão ter a coragem de fazer remake da Indomada? A Indomada é bom, cara. A Indomada é bom, mano. Como é que é fazer o Cadeirudo? O Cadeirudo é foda. Mano, a Indomada tinha que ter um remake, pô. Mas eu acho que é corajoso, é ousado. Se ela se pegar muito em, tipo, fazer remakes de novelas que são, tipo... Por exemplo, pega Rei do Gado. Um remake de Rei do Gado com as questões que a gente vive hoje, né, cara? Pra falar do agro, pra falar sobre todas as questões adorava, hein? políticas, assim, sabe?
Eu acho que ia. Com sertanejo hoje em dia, imagina a abertura Né? do Luan Santana ali. Porra! Ia ser Não, loucura, mas eu entendeu? ainda acho que o. Porra, realmente ali. É tão forte isso que do Rei do Gado ficou a famosa Vida de Gado, né? A música do Zé Ramalho ficou na cabeça, né? Vocês que fazem parte dessa massa. Trava. Ia gerar muita discussão, assim, sabe? Então eu acho que a Globo ainda não tomou esse passo ainda, sabe? Mas eu acho que se ela se calcar na nostalgia desse pessoal... Porque o Pantanal, eles quiseram pegar um pessoal mais jovem, né? Colocaram um jesuíta lá e tal, né? Que a galera gosta bastante e tal. Colocaram pautas como vegetarianismo, né? Que rolou muito de corte no TikTok e tal e tudo mais. Mas ainda não pegou essa ideia de, tipo assim, ó, vamos usar tudo que a gente já construiu e vamos reconstruir. Pegar a nostalgia de um monte de gente, né? Porque assim o pai e o filho vão assistir junto. Acho que Não, mas aí eu acho que não, acho que eles estão fazendo. É porque o famoso. Hoje é diferente, né, cara? Tipo assim, hoje você não consegue mais pautar, e nem dá pra pautar a audiência só pela televisão. Falar assim, foi líder de audiência na televisão. Não é só por isso. Você vai considerar televisão e os plays do Globoplay. eles ainda não se calcaram nisso, entendeu? Mas logo a gente vai ver remakes de novelas, remakes de tudo na Globo, assim. Eu tenho certeza absoluta disso. Qual remake que tu gostaria de ver, assim? Tu cravaria? Um remake Renomada. que eu gostaria de ver, cara... Kubanacan. Porra, Kubanacan jamais. Cara, Kubanacan era a novela das 7, bicho. Eu vou te falar. Eu acho que daria muito pra fazer um remake de Presente de Anitta. Verdade, hein? Preço de Anitta rolava mesmo. Ah? Porque a gente tem muitas outras questões hoje, entendeu? Como é que seria Presente de Anitta com as redes sociais? Entendeu? E se Negócio da China, caramba, deve ser a novela das 7 também, né? a gente... será que a gente não poderia fazer uma... Ou a novela das Empreguetes foi sucesso, não foi? Também? Eu sei que muita gente não gosta disso, mas uma parada ao contrário? TV Presença de Globo. Anitta? Por exemplo? Entendeu? Não seria interessante também isso, sabe? Eu gostaria muito de ver um remake disso. Mas é uma pergunta boa, cara. Essa foi a primeira que veio na minha cabeça, mas teria que pensar, assim. Mas eu acho que teria remakes de coisas muito boas, assim. Eu acho que os normais seria muito legal ter um remake de a gente Os normais, hein? É verdade, hein? pensando em coisas com redes sociais e tal hoje em dia. Só que se não for, sem ser a Fernanda Young escrevendo, eu acho muito difícil. de ficar bom. Difícil. Avenida Brasil. Mas a Avenida Brasil acho que ainda tá muito recente. Pra fazer remake, acho que tá recente. É muito difícil não ficar bom, é. né, cara? Mas, pô, que novela. A Grande Família seria uma boa? Bicho, ó, a Grande Família eu tenho respeito. Eu não gostava, não. Eu achava bem... Mas não passou todos esses anos no ar à toa, mano. A galera gostava. Novela tu cravaria um remake, Léo? A Viagem, hein? Pra ver o Inferno de Lama de novo. Chutando assim. Não, a novela realmente é difícil. Me veio o Rei do Gado. Antes de você Rei do Gado falar. seria top. Seria. Mas, só emendando, acho que Manuel Carlos hoje não engataria. Não poderia. É, né? E Mulher de Areia, hein? Ruth e Raquel. enfim. Pô, o Beijo do Vampiro, hein? Porra, o Beijo do Vampiro era bom mesmo, hein? Porra, eu gostava. Ei, o vampiro virando morceguinho era bom, pô. Era verdade. Os vampiros virando morceguinho. O efeito especial era bom. Tinha Vamp também, né? E tinha o Matoso, que o vampiro que tinha um dente a menos aqui, né? Mas eu acho que o Beijo do Vampiro rolava, hein? Pô, uma que eu acho que daria pra fazer, que é boa, que já teve um remake, acho que valeria um remake, Pecado Capital, Uhum. que acho que é uma história muito boa. Eu acho que a história, tu tá ligado a história do Pecado Capital? Porra, Bang Bang, caralho. Bang Bang, a Fernanda Lima. Eu assisti essa novela. O cara que acha uma mala de dinheiro. Não, cara. É, Não tô a ligado. história de um cara que ele acha Paulinho uma... da Viola no começo. É, dinheiro na mão, dinheiro vendaval. na mão, é vendaval. Claro. É Aham. É um cara que acha uma mala com dinheiro. Tá. E aí ele resolve começar a gastar e tem todas as questões de quem Aham. quer o dinheiro, como é que veio o Aham. dinheiro. Clássico a história. Acho que vale muito a pena hoje falar. Você cai um Chocolate com pimenta. Cara, eu acho difícil também. Chocolate com pimenta reprisa muito, né? Pô, Da Cor do Pecado. Agora, Renan, você brilhou. Tá, aí, ó. Da Cor do Pecado merecia, mano. Da Cor do Pecado merecia. Preta, o famoso Paco Lambertini. Porra, ia ser foda. Mamusca, porra. Mamusca ia ser foda, mano. Pix na conta do maluco de 10 milhões de dólares. Aí, o Aham. que você faz com esse dinheiro? O Gaúga daí coletivo, é verdade. O índio nu. E, pô, Isso aí é onde os fracos não têm vez, né?
Agora, Terra Nostra é um que eu acho que hoje em dia daria pra fazer. Ah, não. Terra Nostra era pai. A ver com imigração, Famoso novela de italiano. Ah, é cansativo já. é uma coisa que eu acho que é muito forte, Aham. assim. Isso, ó, da cor do pecado tinha Street Fight, pô. Eu pensei em A Viagem, cara. A viagem é bom também. Né? Porque é um tema da doutrina espírita ali, que essa novela foi muito bonita, assim, tá ligado? Tem várias coisas icônicas, né? Então, do espírito, eu esqueci o nome do Guilherme Fontes. Não. Puta, não sou terrível. Coisa nacional. É sou isso aí, terrível. Guilherme Putz, Fontes. que fazia O o personagem era o Alexandre. Alexandre, né? Mas o nome do ator eu não me lembro agora. Talvez seja Guilherme Fontes o nome dele. Não. É. Cara, e essa novela também foi muito marcante, né? Então eu acho que seria uma coisa legal, assim, também, sabe? Pô, caralho, tem a maior de Mulheres de Areia. Que é a da... A noite Foi da vai lua. ter. Foi da lua. É, óbvio, Que é a Ruth e a Rutinha. precisa ser completamente reescrito esse papel Não, daí. completamente esquisito. Não tem como. Impossível. É impossível, não tem como. Mulheres de Areia é fortíssima também. Aham. Eu gostava muito do Tieta, Uhum. Porra, que era Tieta. forte também. Ei, Tieta é foda. Eu vi a galera comentando no Twitter falando assim, cara, Tieta tinha que ser reescrita. Porque Tieta tinha umas paradas, pô, ó. Tinha a irmã da Tieta, que era a Perpétua, né? Que era uma véia chata. Tinha o bêbado chamado Trapizomba, não é isso? Que loucura! Tieta era pica, hein? Hoje talvez seria bem interessante. Bota o Celton Mello como da Lua. Oh, qual era a novela que o Celton Mello era o virgem? Que ele era apaixonado pela garota de programa Grampola. Você lembra da Grampola? Que era uma ruiva. Tinha uma novela que o Celton Mello... Era o Celton Mello ou era o irmão dele? Era um dos dois. Porque o perfil ela poderia ser trabalhar no OnlyFans. É, pô, É. Tieta era Aham. topíssimo. Tem histórias boas pra dar um... A Tieta, próprio pagador de- A Tieta é... O nome do cara? É o... Pô, como é o nome do cara? Jorge Amado, né? Jorge Amado. O cara escreve bem pra caramba. De promessas, acho que tá numa época boa pra falar disso, de religião, de fé, Uhum. disso, assim, acho que casa muito, assim. Olha aí, ó. A Indomada, a novela do Cadeirudo, ó. Essa era muito boa, mano. Novela do Cadeirudo. Eu não sei como eles iam refazer isso. Porque o Cadeirudo era um mito muito bom. Mas olha aí, todas essas eu acho que seriam sucessos muito bons, assim, É. sabe? E o remake mesmo, com o mesmo nome, com os mesmos personagens, mudando alguma coisinha ou outra pra hoje. É uma coisa que eu gostaria de ver, pela nostalgia, acho que seria legal ver como é que seria essa pegada, assim, sabe? Mas acho que seria um sucesso comercial significativo, assim. Esse que você acabou de assistir Também foi um acho, corte também do podcast com o Lucas, do Aprofundo. Pra você assistir o episódio completo, Bom clique aqui do corte, lado, bom vou deixar um corte. outro corte que com certeza... Bom corte, muito bom corte. Eu gostei. A gente falou de novelas aqui. Piriri, pororó. Tá aí. Se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo todo dia. Aqui um videozinho para membros. E... Obrigado.